Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui no nosso curso de Raciocínio Lógico Absoluto. Eu sou o professor Paulo Henrique PH e essa é a primeira aula do nosso novo módulo. Módulo de. Tchan, 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 tchan. Módulo 3, Fundamentos da Matemática, é a primeira parte. Perdão, é a primeira parte que a gente vai falar. Esse assunto a gente dividiu em duas partes, do mesmo jeito da parte das questões lógicas que também a gente dividiu. E a ideia aqui é nessa separação que a gente digamos, não sobrecarregue o nosso estudo. A gente vê nesse módulo uma parte inicial que vai passar por uma revisão básica dos principais as principais expressões, os principais cálculos, soma, subtração, multiplicação, divisão, ordem das operações. Vamos falar de fração, vamos falar de MMC, MDC, razão, proporção, grandezas proporcionais e regra de três. Esse é um bloco, né? Por isso que a gente está separando em duas partes, mas esse realmente é um bloco bem grande que a gente vai trabalhar com várias questões. Já puxa aí o teu PDF para fazer todo o acompanhamento da aula. Tá certo? Porque a gente vai mesclar lembretes, né, tira dúvidas, enfim, dicas com as nossas velhas e boas questões que a gente vai sempre comentando, né, como foi aí como foram nos dois módulos iniciais, tá certo? Então, a ideia desse nosso módulo é isso. Primeiro é trabalhar um pouco com a nossa base, né? Para mim, passa por os dois principais, eu não digo problemas, mas obstáculos, digamos assim, dos alunos. O primeiro é o que a gente viu no módulo 1, que eu falei até por lá, né? Essa necessidade que a gente tem de estar sempre raciocinando, que muitas vezes a gente precisa interpretar logicamente o nosso texto. A gente vai ver muito ainda aqui também nesse assunto. E a segunda parte é uma falta que pode acontecer da base da matemática. Muitas vezes você até compreende o que a questão te pede, porém falta essa base. Muitas vezes, não sei se vocês já acompanham assim, mas figurinhas que aparecem no Instagram, um cálculozinho matemático, o cara pede, quanto é que vai dar isso? E aí, se você olhar para as respostas, tem nego encontrando respostas logicamente diferentes. Por quê? Porque a ordem do cálculo matemático, né, de como seguir, muitas vezes falta. Isso é a base da matemática. E é o que a gente vai começar a trabalhar nesse tópicozinho, a parte inicial envolvendo uma revisão inicial desses principais tópicos. Está logo no início do nosso material, você já puxa esse material aí. Se por acaso você não está conseguindo, me manda urgentemente um e-mail para o beijo no papai e na mamãe @gmail.com, que eu te mando também esse material para que você possa ficar acompanhando, tá certo? Outra coisa, ó, manda feedback também, como é que tá, como é que não tá, se tá bom, se não tá, se tá rápido, se tá devagar, enfim. Manda a tua dúvida, manda a tua questão, se você quiser também. A gente precisa, logicamente, fazer alguns eventos ao vivo, até mesmo. Eu estou esperando um pouco mais de assunto para que a gente possa fazer um ao vivo, de tira dúvidas, de saber como é que tá também esse curso para vocês. Mas manda, viu? Não se preocupe que a gente vai estar sempre, nem que seja um assunto específico, eu vou lá e respondo diretamente para vocês. Depois a gente pode gravar um vídeo, disponibilizar no YouTube, enfim. A ideia é que o curso esteja realmente atendendo a todas as expectativas de vocês e principalmente nessa ideia de feedback que a gente possa ter, tá certo? Então olha lá no material de vocês tem 1, 2, 3, 4, são 5 fica-dicas de revisão que a gente vai trabalhar, tá certo? E a gente vai começar agora com o primeiro fica-dica, que é a ordem. Deixa eu pegar aqui, pronto. A ordem dos nossos cálculos, a ordem das operações, né? Nós vamos ter que seguir sempre potenciação e radiciação primeiro, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Pessoal, entre essas linhas, digamos assim, não tem prioridade. Então, vamos dizer que você só tem aqui potenciação e radiciação. Segue o rumo normal, tá? Segue o rumo normal, a linha normal do cálculo da nossa expressão. Seja também para multiplicação e divisão. Eu estou lá numa conta e tem uma multiplicação, uma divisão, multiplicação e divisão. Segue esse rumo. Se está todo mundo na mesma, digamos, na mesma prateleira,
Tá certo? Então segue normal, faz primeiro a multiplicação, depois a multiplicação, a divisão e assim sucessivamente. Essa regra é muito mais para a gente ter atenção na nossa ordem. Se nós temos a mescla, eu tenho multiplicação com soma, faz primeiro a multiplicação e depois vai fazer com a soma. Se você olhar também na nossa página de número... acho que na página número 4, você tem uma série de cálculos que a gente vai resolver depois que a gente fizer essa revisão completa para vocês. Tá? A gente vai fazer alguns cálculos com relação a isso. Além dessa ordem, a gente precisa também seguir uma outra ordem. Vou até mudar a cor dela aqui para dar o destaque. Porque dentre esses cálculos podem haver também a parte simbólica, a parte dos símbolos, que é o colchete, o parêntese e as chaves. A gente precisa seguir também uma ordem com relação a esses símbolos. Primeiro a gente vai resolver os parênteses, vou até deixar assim, né? Os parênteses. Depois nós vamos resolver os colchetes, e por último a gente faz as chaves, tá certo? Então essa ordem também a gente precisa seguir, a gente vai brincar com algumas questões, seja nessa revisão, seja também de questões de prova que a gente vai trabalhar, tá certo? Então, primeira coisa que a gente precisa compreender essa ordem que a gente precisa trabalhar. A partir de hoje, você pegar uma questãozinha lá no Facebook ou lá no Instagram dessas, mete bronca, tá? Se por acaso não bater, pegar essa aqui não bateu, não tem, porque aí a gente manda pra gente que a gente vai estar dando esse apoio para vocês, até mesmo porque essa prática também é importante. Vamos para o Fica Dica 2, essa é a Fica Dica 1, vamos para a Fica Dica 2, que envolve a parte de adição e subtração. Vamos lembrar, quando é que você tem um cálculo matemático envolvendo a adição e a subtração, nós vamos lembrar e vamos ler o que é que acontece quando eu tenho sinais iguais. Sinais iguais, eu somo e repete o sinal. Eu tenho lá menos 3, menos 2. O que é que eu faço? Sinais iguais, eu somo. 3 mais 2, 5. E repito o sinal, menos 5. Perfeito? Se por acaso esses sinais forem diferentes, eu diminuo. Você subtrai e coloca o sinal do maior. O sinal do maior. Nesse caso, se eu tenho menos 3 mais 2, sinais são diferentes, eu diminuo. 3 menos 2, 1. Quem é o maior dos dois em número absoluto? É o 3, eu fico o sinal do 3. Se por acaso eu tivesse mais 3 menos 2, eu faço o mesmo cálculo. 3 menos 2 vai dar 1, sinal do maior é o sinal do 3 mais 1. Tá certo? Então, nesse primeiro momento, é isso que a gente precisa ter. Então, eu tenho um cálculo matemático, onde eu só tenho somas e subtrações, ou até mesmo, eu tenho vários cálculos, eu tenho dentro do parênteses somas e subtrações, o que é que eu vou fazer? Eu vou preservar essa ideia dos sinais, tá certo? Se os sinais forem iguais, eu somo e repito o sinal. Se os sinais forem diferentes, eu subtraio e coloco o sinal do maior. Perfeito? Vai juntando, qualquer coisa dá um pause, anota, faz algum rabisco, está tudo anotado também na apostila da gente aí, para que a gente possa deixar muito claro o que é que tá, né? O que é que a gente está falando. Vamos lá, vamos mais uma? Bom, multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão também que é o joguinho de sinal que a gente tem que fazer, né? Mais com mais dá mais, mais com menos dá menos, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Veja que eu coloquei que é apenas o sinal do produto, mas vale também para a divisão. Eu tenho, por exemplo, uma divisão
entre menos 8 dividido por menos 2. Menos com menos dá mais. 8 dividido por 2, 4. Menos 8 dividido por menos 2 dá mais 4. Tá certo? Então, tanto faz essa situação para a multiplicação quanto a divisão. Eu posso, inclusive, fazer logo a brincadeira do meu sinal. Eu faço logo essa situação do sinal, depois eu faço o cálculo matemático. 8 dividido por 2 dá 4. Perfeito? Tem essa ideiazinha que também vale para o caso da multiplicação e da divisão. Aqui um cuidado maior, tem mais regras, a ideia da potenciação. Vamos lá? Vamos para a potenciação. Deixa eu botar de pretinho aqui só para dar o destaque. Revisão de potenciação. O item 1 para a gente diz o seguinte: produtos de potência de mesma base. Repete a base, somos expoentes. Então vamos lá, nessa nossa primeira situação. Deixa eu afastar aqui assim. Qual é esse caso? Eu tenho 2 ao cubo multiplicado por 2 ao quadrado. Como é que eu faço esse cálculo? Produto de potências de mesma base. O que é que a questão me diz? Repete a base, soma os expoentes. 3 mais 2, 5. 2 à quinta é igual a 32. E pode ver que o cálculo dá bonitinho. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Vezes 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Quanto é 8 vezes 4, meu povo? É 32. A ideia já do tópico 2 aí, do quociente, é meio que você pode inclusive fazer a ligação. Se no produto que você tem de potências de mesma base, você acaba somando, o que é que acontece se você está dividindo? 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado. Eu repito a base, como é uma divisão, eu diminuo, eu subtraio os expoentes. 3 menos 2 vai dar 2 elevado a 1, que é igual a 2. Que é o mesmo cálculo, dá bonitinho. Ó, 2 ao cubo é 8, dividido por 4. Quanto é 8 dividido por 4, meu povo? É 2. É 2. Tá bonitinho o nosso cálculo, tá certo? O que é que ele me fala mais aí? Item 3. Potência de potência. O que vem a ser potência de potência aqui, um recadinho tchutchuquinho da melhor qualidade para a gente. Digamos que eu tenha 4 ao cubo ao quadrado. Isso é potência de potência. Pessoal, isso aqui é diferente disso aqui. É diferente. Se eu não tenho parêntese, eu não estou falando de potência de potência. O que é que acontece quando eu tenho esse parêntese? Quando eu tenho potência de potência, eu repito a base e multiplico os expoentes. Isso vai dar 4 à sexta. Que é diferente do valor de baixo. Quando eu não tenho o parêntese, ele está me dizendo que o primeiro cálculo que eu faço é esse. Pessoal, quanto é 3 ao quadrado? É 9. Repete a base 4, 3 ao quadrado, 9. Então, cuidado. A ideia da potência de potência ele tem que ter este parênteses para diferenciar do cálculo de baixo. Vamos ver o que acontece agora com a potência fracionária. Tem até um espaçozinho para você escrever. Vamos ver o que é que fala quando eu tenho uma potência e essa potência está na forma de fração. Digamos que eu tenho 8 elevado a 1/3. Vou botar diferente. 8 elevado a 2/3. Até para deixar mais claro essa ideia. Pessoal, quando a potência for na forma de fração, você vai transformar esta potência em uma raiz.
onde o denominador vem para esta posição. Eu não vou nem entrar ainda nos nomes, eu vou deixar para a radiciação, que logo no início a gente já fala dessa situação, tá certo? A base vem para dentro aqui da minha raiz e o numerador vira potência. E o numerador vira potência. Pronto, vamos marcar bonitinho aqui, faz aí a ligação agora, ó. A base continua sendo base. O numerador vira potência dessa base. O denominador vem aqui para a minha raiz. Eu teria uma raiz cúbica de 8 ao quadrado, tá certo? Deu meu tempinho, segura as pontas, tem mais duas informaçõezinhas depois para a gente falar também da parte de radiciação, mas estamos começando o nosso módulo 3. Segura as pontas que eu volto já. Beijo no papai e da mamãe.